Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou Mari Trevisan, professora e designer de amigurumi. E se é a primeira vez que tu tá chegando aqui no canal ou é a primeira aula que tu tá assistindo do curso da Boneca Maia, eu te aconselho que clique na descrição deste vídeo, onde tu vai encontrar o link da playlist com as aulas dela e também do vídeo de introdução e apresentação ao curso. Lá tu vai ter todas as informações técnicas que tu precisa sobre a boneca e também sobre esse curso. Lembrando que esse curso é em parceria com os fios Amigo Love das linhas corrente e também com Leilarte Aviamento, que disponibilizou para o curso todos os acessórios e aviamentos deste curso. Na descrição desse vídeo, como eu falei, vocês vão encontrar todas as informações técnicas que vocês precisam para seguir o curso. Eu aconselho que vocês cliquem ali e fiquem por dentro. E se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreve. A gente tem mais de 600 conteúdos gratuitos, aulas passo a passo e muita informação aqui, além do nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente tem aulas para iniciantes no mundo do amigurumi. Também, se tu quer te tornar membro a um custo de R$ 6,99 mensais, é só tu clicar nesse linkzinho que diz aqui Seja Membro, e por R$ 6,99 tu tem acesso a conteúdos exclusivos e receitas PDFs todo mês aqui do Ateliê Feito à Mão. Então, eu não vou mais me espichar, vamos para a nossa aula. Bora crochetar. Então, a gente tá com a base da nossa boneca, que a gente já realizou em aula, perninhas, corpinho, cabeça, e hoje a gente vai fazer os bracinhos direito e esquerdo, tá? Então, aqui já tem os meus bracinhos finalizados, que a gente vai fazer em aula, ó. O padrão da boneca vai ficar prontinho já na aula de hoje, vamos colocar os bracinhos e tudo, tá? Então, eu vou reservar essa minha boneca aqui, porque como eu estou fazendo duas peças, eu vou fazer agora com vocês o bracinho, eu vou fazer em outra cor, porque eu acertei as receitas, né? Mas é o mesmo bracinho, tá? Porque eu estou fazendo duas peças. Então, é só seguir a receita igualzinha, tá? Então, eu vou iniciar aqui pelo braço esquerdo, tá? Os braços são tecidos um pouco diferentes, o direito e o esquerdo, para que eles não fiquem virados. Então, eu vou iniciar pelo braço esquerdo, fazendo meu anel mágico. Dentro do anel mágico, que a gente vai botar 6 pontos baixos. Então, eu fiz 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel mágico e para nossa segunda volta, a gente vai trabalhar 6 aumentos, tá? Então, para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar um aumento e vou encerrar aqui a minha segunda volta com 12 pontos. Feito os meus 12 pontos, agora a gente vai trabalhar 3 voltas de 12 pontos. Então, a volta número 3, número 4 e número 5 é só de ponto sobre os nossos 12 pontos, tá? Lembrando que a gente tá fazendo o braço esquerdo, tá? Então, vamos seguir fazendo 3 voltinhas de 12 pontos. Finalizadas minhas 3 voltas, então, de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 6. Na volta de número 6, a nossa sequência vai ser uma diminuição e um ponto por 4 vezes, tá? Então, eu vou repetir aqui. Diminuição e um ponto. E assim eu vou seguir aqui por toda a volta. Serão 4 sequências de diminuição e um ponto. Finalizada aqui as minhas 4 sequências de diminuição e um ponto, agora eu fiquei com 8 pontos no meu trabalho. E a próxima volta, número 7 aqui, é de ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar um ponto para cada um dos 8 pontos que a gente tem no nosso trabalho. Finalizada a volta de ponto sobre ponto, para a volta de número 8, a gente vai fazer uma sequência de um aumento e um ponto por 2 vezes. Então, a gente fez aqui um aumento e um ponto, e vamos repetir. Um aumento e um ponto. E agora, a gente vai terminar nossa volta aqui com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos. E a gente ficou agora aqui no nosso trabalho com 10 pontos baixos. Nessa altura que eu tô aqui, eu vou colocar enchimento na parte da mãozinha dela, tá? O braço não precisa ter tanto enchimento, tá? Então, a gente vai colocando enchimento para ele ter um formato, mas não para ele ficar... Não precisa ficar duro, tá? Só o suficiente para ficar bem cheinho, mas ficar macio também. Então, agora, com 10 pontos no nosso trabalho, nós vamos fazer agora 12 voltas de 10 pontos. Então, a gente vai trabalhar da volta de número 9
até a volta de número 20, no total, então, serão 12 voltas de ponto sobre ponto. Finalizadas as 12 voltas aqui, então, de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 21, que a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu vou vir aqui, ó, voltar o meu último ponto, vou introduzir a agulha aqui, ó, nas duas laçadinhas, puxar o meu fio branco, e aqui a gente vai fazer ainda uma volta de ponto sobre ponto com essa troca de cor, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto para cada um dos 10 pontos que eu tenho aqui, até o final. Finalizada a minha volta de ponto sobre ponto, agora para a volta de número 22, nós vamos trabalhar em bloco, que é pegando aqui só a alcinha de dentro do meu trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pela alcinha de trás do meu trabalho, eu vou trabalhar aqui uma sequência de um aumento e um ponto por 5 vezes, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo um aumento, no próximo, um ponto sozinho por 5 vezes. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 15 pontos, sempre seguindo a mesma sequência de um aumento e um ponto. Finalizada a minha volta aqui, então, toda de um aumento e um ponto, agora com 15 pontos no nosso trabalho, nós vamos subir aqui 4 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai trabalhar 23, 24, 25 e 26 de ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer 4 voltinhas de 15 pontos. Finalizada aqui, então, as minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, agora eu vou colocar enchimento aqui no bracinho, tá? Então, eu vou vir com o meu enchimento e vou preencher todo o meu bracinho, ainda fazendo a mesma coisa que eu fiz na mão, colocando enchimento, mas de forma que o bracinho fique macio e com movimento, tá? Então, não precisa botar tanto enchimento. A gente coloca enchimento, ele fica cheio, mas sem deixar ele duro, tá? Vou botar até aqui o início da parte branca do meu trabalho. Tá? Preservamos as marcações aqui do bracinho, do pulso, colocamos enchimento aqui de forma que ele ficou cheinho, mas ainda tem, ó, bastante movimento e tá macio, tá? Agora, a gente vai, então, para a volta de número 28. Para a volta de número 28, desculpa, a gente não vai para a volta de 28, não. A gente vai para a volta 27, tá, gente? Essa é a volta de número 27, desculpem. Provavelmente eu vou passando para vocês também a correção aqui na legenda, tá certinho, tá? Então, na volta de número 27, a gente vai trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição. E vamos fazer isso daqui por 5 vezes, tá? Então, a gente vai fazer aqui um ponto e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, a gente fica com 10 pontos no nosso trabalho, tá? Então, vamos seguir fazendo aqui um ponto e uma diminuição. Finalizada aqui a nossa volta, então, de um ponto e uma diminuição, agora a gente ficou com 10 pontos no nosso trabalho. Para a volta de número 28, nós vamos trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir aqui mais uma vez a mesma sequência, tá? Então, a gente faz aqui 2 vezes a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Finalizei aqui as minhas 2 sequências de 3 pontos e uma diminuição. Agora, na volta de número 29, é só ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma voltinha de 8 pontos no nosso trabalho, que é o que a gente ficou aqui, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Agora, eu vou colocar aqui dentro dessa parte aqui enchimento também, tá? Só falta essa parte pra gente encher. E essa parte, como ela é um pouquinho mais estufadinha, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento também, tá? Pra dar aqui um pouquinho de volume na manguinha, tá? Então, aqui na manguinha eu posso botar um pouquinho mais de enchimento, mas nessa última carreirinha aqui eu não vou encher, tá? Senão ele não vai ter movimento na hora da costura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar um pouquinho mais pra dar essa estufada aqui na manguinha.
Coloquei aqui o enchimento, ó. Dei um movimento aqui pra minha manguinha. Deixa eu tirar meu fio de marcação aqui. Ó, tá? Nosso trabalho está assim, ó. Agora, a gente vai fechar aqui o nosso trabalho, tá? Então, para fechar o nosso trabalho, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, pegar o ponto que eu tenho aqui e o ponto que eu tenho aqui do outro lado e vou costurar aqui em pontos baixos, ó. No total, eu vou fazer aqui 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos. Vou dar mais um nozinho e cortar este fio e vou deixar um pedacinho de fio para costura. Mais ou menos aqui, ó, uns 15 centímetros de fio para depois a gente costurar, tá? Não vai usar tudo isso, mas é melhor pegar para mais do que para menos. Então, aqui, o bracinho esquerdo tá pronto. Vou cortar aqui os meus fios. Fiz de marcação. E agora, vamos fazer aqui o acabamento da manguinha. Para o acabamento da manguinha, eu vou usar o fio amarelo, a mesma cor que eu usei lá na minha outra boneca. Esse amarelo um pouquinho mais escuro, só mais solar, mas também lá na outra eu fiz de amarelo, tá? Como essa daqui vai ter uma variação do tom de pele e da cor do vestidinho, mas eu vou manter o amarelo padrão, como eu mantive lá na outra, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no primeiro pontinho, vou puxar aqui meu fiozinho. Fechar a minha laçada. E vou colocar aqui já o meu primeiro ponto baixo, porque eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que eu tenho aqui, ó, tá? Então, ó, as alcinhas que a gente deixou em bló, são 10 pontinhos que a gente tem aqui, a gente vai colocar um ponto baixo para cada alcinha que a gente tem no nosso trabalho. Finalizada aqui, ó, os meus 10 pontos baixos, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho e vai puxar bem aqui, ó, para não ficar o nosso degrauzinho saliente. Vai fazer um ponto baixíssimo e vai subir uma correntinha. Vai vir no próximo ponto baixo e vai fazer essa sequência aqui até o final, ó. Opa. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Baixíssimo e uma correntinha. Para cada pontinho, então, eu coloco um ponto baixíssimo com intervalo de uma correntinha, dando acabamento até o final. Chegando aqui no final, ó, da minha volta, fiz meu último baixíssimo, minha correntinha, vou vir dentro aqui do primeiro, puxar o baixíssimo, cortar e rematar este fio, tá? Então, vamos esconder aqui, rematando e escondendo as pontas dos nossos fios. Então, vou deixar aqui, ó, rematei o fio amarelo do nosso bracinho esquerdo. Ó, esse é o bracinho esquerdo, a curvatura aqui do pulso fica virada assim. Então, ó, esse é o nosso braço esquerdo. Vou reservar o braço esquerdo e a gente vai fazer o braço direito juntos agora. Que basicamente é a mesma receita com variações aqui só nas posições de diminuições e de aumentos, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, então, o braço direito, trabalhando o nosso anel mágico de 6 pontos. Então, vou vir aqui e vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Encerramos o anel e para nossa segunda volta aqui, a gente vai fazer ela toda em aumentos, tá? Então, a gente vai seguir fazendo aqui, ó, um aumento para cada ponto de base que a gente tem aqui, tá? Então, vamos seguir em aumentos até o final. Feita a nossa sequência de aumentos, agora com 12 pontos, a gente vai fazer 3 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui no total 3 voltinhas de 12 pontos. Então, vamos seguir aqui, subindo o nosso trabalho por 3 voltas. Feitas minhas 12 voltas aqui, desculpe, as minhas 3 voltas de 12 pontos, agora a gente vai para a volta de número 6. Na volta de número 6, a gente vai iniciar a nossa volta aqui trabalhando um ponto e uma diminuição. E assim eu vou fazer aqui por 4 vezes, tá? Vou fazer então a sequência de um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 8 pontos. Para a volta de número 7, agora, depois da nossa sequência aqui de um ponto e uma diminuição, a gente ficou com 8 pontos. Para a volta de número 7, é só ponto sobre os 8 pontos, tá? Então, vamos só seguir aqui fazendo uma voltinha de ponto sobre ponto. Para a volta de número 8, agora, a gente vai fazer aqui uma sequência de um ponto
e um aumento por 2 vezes. Então, fiz aqui um ponto e um aumento, e vou repetir. Um ponto e um aumento. E agora eu vou finalizar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3 e 4 pontos. E eu encerro aqui a minha volta com 10 pontos. Agora, a gente vai fazer aquelas 12 voltas de ponto sobre ponto, tá? Vamos encher aqui a nossa mãozinha, que nem a gente fez lá na outra. Botar o enchimento na mão, na parte da mãozinha. Mesma coisa, tá? Vocês perceberam aqui que a gente só tá fazendo aonde tem sequências de aumento e diminuição, a gente tá fazendo uma inversão, né? Que é pra gente deixar aí os dois ladinhos simétricos, tá? Uma inversão de onde fica as diminuições e onde fica os aumentos. Agora, a gente vai subir aqui, então, as nossas 12 voltas de 10 pontos, da volta de número 9 até a volta de número 20. Finalizada aqui as 12 voltas, então, de ponto sobre ponto, eu já cortei o fio cor de pele, que agora a gente vai aqui trocar para o fio branco, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nas duas laçadinhas do meu último ponto, e vou já puxar aqui o fio branco. E essa volta aqui, que é a volta de número 21, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Com a troca de cor. Então, vamos só seguir aqui trabalhando pelos nossos 10 pontos baixos. Um ponto para cada ponto da carreira de base. Agora, para a volta de número 22, nós vamos trabalhar em bloco, pegando só na alcinha de trás do nosso ponto. E nesta volta aqui, a gente vai trabalhar uma sequência de um ponto e um aumento. E assim, eu vou seguir aqui por toda a minha volta, trabalhando um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, nós vamos ficar com 15 pontos no nosso trabalho. Então, vamos seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento. Agora, as nossas próximas 4 voltas aqui serão de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir volta 23, 24, 25 e 26 de 15 pontos. Vamos fazer 4 voltinhas de ponto sobre ponto. Agora, para a volta de número 27, nós vamos trabalhar uma sequência de uma diminuição e um ponto por toda a nossa volta. Então, a gente vai seguir aqui por toda a volta trabalhando uma diminuição e um ponto, e no final dessa volta a gente vai ficar com 10 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha volta aqui de uma diminuição e um ponto, e eu já coloquei enchimento aqui no meu bracinho, tá, gente? Desculpa, esqueci de avisar vocês na volta anterior aqui, que eu já coloquei enchimento no bracinho, igual a gente fez lá no outro, tá? E vou deixar aqui para encher agora no final. Então, agora eu vou para a volta de número 28, e na volta de número 28, a gente inicia a nossa volta aqui trabalhando uma diminuição e 3 pontos. 1, 2 e 3. E repetimos a mesma sequência, uma diminuição e 3 pontos mais uma vez. Finalizei aqui minhas 2 sequências de uma diminuição em 3 pontos e eu fiquei com 8 pontos. A volta de número 29 é ponto sobre ponto, tá? Então, nessa volta aqui, a gente vai trabalhar sobre os nossos 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. E aí, vamos também agora colocar enchimento aqui no nosso trabalho, pra gente já fechar ele, tá? Então, vou botar enchimento agora nessa parte aqui, deixar ela um pouquinho mais cheinha, que nem a gente fez no outro. Coloquei aqui enchimento na parte de cima do meu bracinho, agora a gente vai fechar aqui os dois lados, que nem a gente fez antes, ó. Então, eu pego o ponto aqui, o ponto lá do outro lado, e vou fechar sobre 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos. Dou mais uma correntinha para firmar, corto, deixando um pedacinho de fio aqui, mais ou menos uns 15 centímetros para costura. Então, ó, agora vamos fazer aqui o acabamento, igual a gente fez nesse daqui, tá?
O acabamento aqui não tem variação, é exatamente o mesmo acabamento, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, no meu pontinho, puxar a minha laçada, fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto para cada correntinha, então eu vou colocar um ponto baixo. No total aqui serão 10 pontos baixos, um para cada correntinha, tá? Então, eu só vou seguir aqui, ó, fazendo um pontinho em cada alcinha que eu tenho aqui. Finalizada aqui minha volta de ponto baixo, ó, agora eu vou puxar bem aqui o último, a minha laçada, para não ficar intervalo aqui de degrauzinho. Vou vir dentro do primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, e vou puxar o baixíssimo e fazer a mesma sequência que eu fiz lá. Um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo e uma correntinha. Para cada pontinho, então, eu coloco um ponto baixíssimo com intervalo de uma correntinha, dando acabamento até o final. Chegando aqui no final, ó, da minha volta, fiz meu último baixíssimo, minha correntinha, vou vir dentro aqui do primeiro, puxar o baixíssimo, cortar e rematar este fio, tá? Então, vamos esconder aqui, rematando e escondendo as pontas dos nossos fios. Finalizei aqui, então, a minha volta, rematei o meu fio e o meu bracinho ficou assim, tá? Então, está finalizado aqui os nossos dois bracinhos, tá? Bracinho direito e esquerdo. Então, depois, quando a gente colocar na bonequinha, a gente vai ver que esse ângulo aqui, ó, onde tem as diminuições, ele fica viradinho assim, ó, para dar o formato do pulso dela, ó. Quando vocês forem costurar, vai ficar um fio virado para frente, para começar a costura, e um fio virado para trás, ó. Desse jeito. Vai ficar os bracinhos na hora da costura, tá? E tá finalizado, então, os dois bracinhos. Eu fiz aqui eles em outra cor, né, para minha segunda boneca, mas é a mesma receitinha. Aqui só tá numa cor diferente, tá? Então, finalizada mais uma aula dos bracinhos da nossa bonequinha. E na próxima aula a gente já vai começar, então, a fazer os últimos detalhes da nossa bonequinha. Vamos fazer cabelo, roupinha e os bordados para finalizar a nossa boneca. Então, até a nossa próxima aula.